Hoje nós vamos discutir a vertente austríaca, né? Começando pelo von Mises e depois, para mim, o cara que é o mais célebre, que é o Hayek, que ele vai fazer um deslocamento de perspectiva. E eu acho que é útil fazer essa discussão lendo também o livrinho do Lionel Robbins que eu sugeri para vocês. Porque o Lionel é um sujeito que popularizou a escola austríaca na Inglaterra e no mundo anglófono em geral. Né? Depois o Hayek e o von Mises começaram a escrever em inglês também, mas esse pequeno ensaio que eu sugeri que vocês lessem, ele é bastante significativo e causou muito impacto, em particular entre os economistas, né? Predominantemente entre os economistas. E a ideia aqui é fazer uma discussão mais próxima do que se entende por liberalismo econômico, mas nos dois casos, né, nos dois autores, eles não estão discutindo exatamente ou apenas a economia. Né? O Arnold Robbins já sim, né, é mais uma defesa mesmo do que seria a economia de um ponto de vista que hoje nós chamamos de ortodoxo. É que isso é muito confuso, né? Vocês que não vêm da área de economia não têm obrigação de saber, mas quando você fala ortodoxo hoje, não necessariamente é a escola austríaca, porque tem uma visão ortodoxa de uma ciência dura que, se você notar, o von Mises é muito crítico, que ele coloca a economia nas ciências sociais mesmo, e o Lionel Robbins também é crítico. Então é muito traiçoeira as palavras. Do ponto de vista dos heterodoxos, eles gostam de colocar todo mundo no mesmo campo, o que é bastante difícil, eu acho bastante problemático. É essa nuance que eu quero trabalhar hoje, e trabalhar sempre do ponto de vista da conexão dessa discussão com o que a gente está desenvolvendo ao longo do curso. Olha, o problema, na verdade, é o seguinte, né? Essa discussão, se a gente colocar como epicentro o Lionel Robbins e o von Mises, é uma discussão muito cara. Há uma distinção, como eu já vinha dizendo, entre economia ortodoxa e heterodoxa. Por quê? Vocês devem ter familiaridade, ou devem ter ouvido falar já, de um conto do Jorge Luiz Borges, é um conto de um parágrafo, chama do Rigor na Ciência. Ele é também chamado de O Mapa do Borges, que é o seguinte, né? Todo o problema da ciência, seu problema básico, é definir o seu objeto. Qual o campo da realidade que aquelas teorias querem dar conta. Como é um parágrafo, eu vou ler aqui. Ó. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade, e o mapa do império toda uma província, um estado. Né? Com o tempo, esses mapas desmesurados não foram satisfatórios e os colégios de cartógrafos levantaram o mapa do império, que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. Menos afeitas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e, sem impiedade, o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas geográficas. Veja, esse é, para traduzir, o problema do pensamento científico. Ele precisa retratar o real, mas numa escala necessariamente menor que o real. E a questão é o que você vai pôr nesse mapa, mantendo essa analogia. Se você, por exemplo, não tem automóveis e usa mais o transporte coletivo, o mapa mais acertado para você é um mapa que tem os pontos de ônibus, provavelmente os horários que o ônibus passa, do que um mapa com os sentidos da rua, não é? Se tem estacionamento ou não. Então, o argumento é o seguinte, né? O objeto da ciência tem a ver com o que ela quer entregar. E é tolo querer fazer uma ciência que corresponda ao real. Né? É o mapa do Borges. Né? Veja, um mapa, por exemplo, de Campinas, do tamanho de Campinas, ou quase do tamanho de Campinas, não faria o menor sentido. Agora, um mapa extremamente estilizado,
também pode não fazer sentido algum. Então, o grande problema, quando você está definindo o objeto, é dizer, olha, né, que fenômenos esse negócio explica e qual é a relação dele com o real. A briga entre ortodoxia e heterodoxia é isso. Os heterodoxos querem colocar muita coisa no mapa. Os ortodoxos querem retirar o máximo possível das coisas no mapa. Nas relações internacionais, uma briga clássica como essa que nós estamos vendo aqui é Kenneth Waltz contra Nigel Henry. Waltz propondo uma coisa extremamente formal, né, uma teoria no seu sentido forte, enquanto Nigel Henry querendo trabalhar mais próximo do real, em tipos ideais, né, interdependência complexa e realismo. É o que está em jogo aqui. Né? É o que está em jogo aqui. A ciência econômica deve ser a mais a la Kenneth Waltz, extremamente formal, ou ela precisa estar mais próximo do real? Sim, aí até eu acredito, ô João, por que eu disse Waltz, Nike ou Henry? Porque eles estão discutindo num campo onde a teoria crítica não vale. Eu acho que a discussão do Cox já coloca um ingrediente diferente, que é a ideia da articulação da teoria com o próprio real. Né? É por isso que eu preferi aquele exemplo, entendeu? O exemplo do Cox é um pouco diferente, porque aí ele vai dizer, né, o Cox, teorias também têm que ser explicadas pela ciência. É um ponto que o Niall Kilhane e o Waltz renegam. Né? Eles acham que teoria é uma invenção. Os caras inventam a teoria e o critério é a utilidade. Ela é útil ou não? Ela sobrevive ou não ao tempo? Agora, qual é o ponto dessa discussão e como é que ela vai desaguar no liberalismo? Todo esse debate, né, que depois ele é reconstruído nos anos 60 e 70 do século XX, e agora está sendo reconstruído de novo, pós-2008, ele tem a ver com a economia clássica, economia política clássica, perdão, e os seus desdobramentos. O ponto é esse. Todos os debates têm na economia política clássica o seu principal referencial. E uma economia política clássica, que ela vai mais ou menos até meados do século XIX, sobre dois ataques muito diferentes. O ataque do marxismo. O que o Marx dizia? A economia política clássica é interessante, mas ela tem um problema. Ela naturaliza o modo de produção capitalista. Ela não vai ser suficientemente histórica. E o ataque que hoje nós chamamos da escola neoclássica, Bauhaus e tudo mais, que é um ataque subjetivista. Qual é a questão? A economia política clássica é uma metafísica e excessivamente historiográfica. Ela não é uma ciência no sentido rigoroso desse do mapa que eu estou falando aqui. Então, veja como a coisa é bastante complicada. Né? A referência é a economia política clássica, nas suas grandes variantes, fisiocracia, tem muitas variantes. Mas o que essas variantes têm em comum? A ideia é que o tema dela é a reprodução material da sociedade, que é sujeita a leis de desenvolvimento. Por isso que o marxismo tem uma conexão forte com a economia política. É crítica da economia política, mas mantendo a ideia que a sociedade tem leis de reprodução. Aí é que vai surgir o grande assalto dos que hoje nós chamamos de clássicos ou neoclássicos. O que eles vão dizer? Olha, essa discussão é tão antiga quanto Aristóteles. E o Marx sabe disso, porque o Marx começa a sua investigação do Aristóteles. O primeiro a propor a divisão entre valor de troca e valor de uso foi o Aristóteles. E se posicionar a favor do quê? Do valor de uso. O Aristóteles deixa muito claro, ele vai dizer, olha, ele não usa a palavra mercadoria, né? Essa palavra depois ela vai ser definida dessa forma um pouco depois, mas vamos colocar palavras na boca dele. Uma mercadoria vai ter dois valores. Um intrínseco, que tem a ver com as suas qualidades, com a sua substância, o valor de uso, e um extrínseco. Por que ele é extrínseco?
É o modo como essa mercadoria se relaciona com os homens e com as outras mercadorias. Ele é extrínseco, portanto, porque ele vai precisar de algum indexador, né, e colocar a conexão entre eles. Então, o ponto do Aristóteles é o seguinte: uma boa sociedade é aquela que impede que o valor de troca deforme o valor de uso. Porque o valor de troca, a intromissão do mercado, tem a propriedade de misturar coisas que não deveriam ser misturadas. Por exemplo, afeto com bifes com vinho. Se tudo for sujeito ao valor de troca, as pessoas vão fazer o que? A comensurabilidade do que deveria ser incomensurável. Basicamente, ele está dizendo o seguinte: os nobres ficam com valores de uso. O resto pode ser absorvido pelo valor de troca. A boa vida tem que ficar isolada dos valores de troca. A nobreza, a boa política, o belo, essas coisas não têm preço. Todo o resto vai ter preço. E onde é que o Marx vai retomar essa coisa? Dentro da briga do valor na economia política. Que a economia política no limite está brigando sobre o quê? O que explica o superávit ou o excedente? Qual que é a propriedade que permite uma sociedade mais distante da ideia de subsistência? É o trabalho? É uma faculdade generativa da natureza? São energias? Então, o ponto aí não é o mesmo do Aristóteles, mas é influenciado pelo Aristóteles. Dito de outra forma, como é que eu vou garantir a correspondência dos valores de troca aos valores de uso? E esse é o grande problema. Por isso que a tendência dessa galera é no sentido de um sistema centralizado, ordenador da distribuição dos produtos sociais. Eu acho que o Marx não vai para esse caminho, embora seja possível essa leitura. Porque se você morder essa isca, e eu acho que essa isca foi plantada de propósito pelo von Mises, fica parecendo que a briga é tiranias despóticas e mercado. Ou seja, ou você está do lado do regulador, ou você está do lado do mercado que degenera tudo. O problema do jeito que o Marx coloca, eu acho que é muito mais sofisticado do que isso. Mas no limite a tendência é cair nessa vala comum. Né? Ou você está do lado do Estado, um Estado gestor da coisa pública, gerido por elites benevolentes, ou você está do lado do Amoedo e os caras que querem, entendeu? Que o mercado vá lá e destrua a humanidade. Tá? Esse corte tosco, não é? É um subproduto dessa briga, que é o cálculo socialista. Mas onde é que está o movimento que caracteriza a economia ortodoxa e também a sociologia compreensiva? Eu acho que não tem como pensar esses movimentos em separado. Por quê? Weber, Schumpeter, Walras, von Mises têm um terreno comum, que é o terreno de um raciocínio dualista, centrado na ideia de que a sociedade humana é diferente das outras, digamos assim, dos outros sistemas. E os economistas chegam nisso por uma definição muito interessante de seu objeto. O que o Hobbes vai propor é uma modulação desse raciocínio, entendendo a teoria como a economia como uma teoria da escolha, ou uma ciência da escolha. Mas o ponto comum é o seguinte: do que trata a economia? A economia trata de bens úteis e escassos. Úteis sempre e necessariamente num sentido subjetivo. Tudo que você deseja é útil para você. Música, se você gosta, é útil.
Grandes sinfonias, útil. Certos narcóticos, você gosta? Útil. Arroz, feijão, oxigênio, útil. Então tem que ser útil nesse sentido expandido. É percebido pelos sentidos humanos. É desejado, é útil. Mas tem que também ser simultaneamente escasso. Um bem econômico, então, desse ponto de vista, tem que ser simultaneamente útil e escasso. É a escassez que vai garantir a especificidade do raciocínio da economia. Para manter o exemplo. Oxigênio atmosférico. Necessariamente útil. Mas até hoje ele não é escasso. O plâncton e as florestas fazem de graça para nós. Então ele não entra no crivo de um bem econômico. Ele é útil, mas não é escasso. Se uma coisa for muito escassa, mas não for considerada útil, é a mesma coisa. Por exemplo, o pré-sal existia onde ele está. Há 4 mil anos atrás tinha pré-sal, tinha petróleo. Era útil? Não, não. As pessoas nem cogitavam a ideia do petróleo. Ele estava lá. Quando ele tornou-se útil e escasso, ele entrou para o reino dos bens econômicos. Então, isso é para querer separar, do ponto de vista do sujeito e da subjetividade, essa ideia dos valores de uso e valores de troca. Que é uma questão muito capciosa essa. E eles vão dizer, isso é uma metafísica. Quem define a utilidade? O Aristóteles queria definir. Né? O problema dos gregos era definir o belo e o bom, né? O ético, e uma vez definido, que ia ser a norma. Veja, quando nós discutimos o Isaiah Berlin, discutimos o John Rawls, esse pessoal, eles vão retomar essa tradição numa outra chave. Porque a ética, tal como ela vai ser discutida no século XX para frente, não pode ser obra de quê? De nefelibatas. Ó, primeiro vamos imaginar abstratamente o que é o bom e o belo. Imaginado, a gente materializa isso na sociedade para aquele 1%. Nas condições atuais não dá para pensar desse jeito, ou pelo menos não deveria dar para pensar desse jeito. O bom e o belo tem que ser exequível. Então, esse é o ponto desse pessoal. Se a gente insistir nos gregos, a gente vai cair naquelas concepções de liberdade, naquelas concepções de justo da sociedade escravocrata grega. Passamos pelo Benjamin Constant, que, ao modo dele, coloca a questão nesses termos. Então, o problema é imaginar uma forma de pensar a economia como uma técnica de gestão dos bens úteis e escassos. Quando você pensa nessa articulação, né, nós estamos num raciocínio que é formal. Veja, esse é um engano muito comum. E as pessoas são ensinadas erradas. Né? Eu fui ensinado errado. Eu olhava e falava, porra, meu, o professor fala um negócio, não bate com o que eu estou lendo. Não tem homo econômicos, não tem. O paradoxo é, desse ponto de vista, é impossível um economicismo. Porque o que as pessoas estão dizendo? Não é uma perspectiva classificatória que envolve tipos de comportamento econômico, religioso, político, mas aspectos econômicos do comportamento. As pessoas fazem essa confusão porque elas confundem com o tipo ideal. O tipo ideal é um princípio heurístico para você aferir o peso relativo das coisas no seu confronto com o real. Então, o que o cara está querendo dizer é o seguinte: tudo que tiver escassez, partindo do pressuposto que é útil, é econômico. Há um aspecto econômico em todo o comportamento humano, mesmo que religioso. Vamos supor, você pode criar uma cabra para comer, fazer leite, ou para oferecer para Bafomé. É a mesma cabra. Se você partir da ideia keynesiana, por exemplo, a cabra sacrificada para Bafomé não é economia.
é alguma outra coisa. A cabra que virou leite de cabra, ou um churrasco, é economia porque repôs os meios de produção. O ponto deles é outro. A questão não é se a economia, se a cabra vai virar economia ou não. A questão é como é que o cara gerenciou seus recursos para produzir a cabra. Seja para ofertar para Bafomé ou não. Se você otimizar o processo, a sua oferenda para Bafomé religiosamente vai ser a mesma coisa. Só que ela custou menos tempo, menos custos para você. Essa é a discussão. A discussão é o aspecto econômico do comportamento, é aquele que tem a ver com o quê? Com a pressão da escassez. Porque se a escassez não se impõe, não faz sentido economizar. A palavra economia vem de economizar. Por que você quer economizar recursos? Eles são escassos. Se eles não. Imagina. Né? E aí é bíblico. O mundo no paraíso. As pessoas não morrem e dá tudo em árvore. Não tem economia. Né? E essa que é a maldição. Né? Se você lê o Novo Testamento aos olhos de um economista, a maldita da maçã trouxe para a gente a economia. Né? Qual que é a maldição? Agora você vai ter que suar para comer. A reprodução vai te trazer dores. Ou seja, é o reino da escassez. Estava tudo ótimo, era só no começo. Era a única coisa. Você foi lá e comeu. Agora, filho, né? Agora vocês vão ver o que é morrer. Esse é o ponto desse pessoal. Então, veja como que é. Não existem fins econômicos. É aí que é a cilada. Porque esses economistas vão por aqui, mas eles dizem que se você seguir eles, a sociedade vai ser melhor. Eles não podem dizer isso. Rigorosamente, eles não podem. Veja, se você pegar aqui, né? Aqui é para vender, né? O economista não discute e não pode refletir sobre valores finais. É a Pazuello, entendeu? Deu a ordem, você tem que executar. É o princípio, é a pazuelização. Pô, não vai ter vacina não, hein? Engana os caras. Ele acha um jeito de quê? De enganar os caras. Ele não vai discutir com o chefe. Não, mas a vacina é melhor, até para a economia. Executa aí. É um raciocínio técnico, mas que, né? Ele vai sendo esticado para quê? Para fugir desse movimento que eles mesmos colocaram. Se você define a economia como uma ciência técnica, não como uma. Se você definir a economia como uma ciência técnica, você não pode pôr um ministro da economia com muito peso. O Ministério da Economia devia ser o menos prestigiado que existia. Né? Porque é o cara da execução, entendeu? É o operacional. Então, nesse ponto, a crítica do Marx é forte. Né? O que esses caras estão querendo fazer, na verdade, é transformar a sociedade, fingindo que é uma coisa técnica. Mas continuando. Né? Então, veja qual é o ponto. Né? Agora, e aqui essa distinção é importante. Aspecto econômico do comportamento, e não se ele é econômico ou não. Essa discussão, se o comportamento é econômico ou não, é uma cilada que os heterodoxos caem, e só se ferram. Porque eles querem definir o quê? O que é subsistência e o que não é. O que é essencial e o que é supérfluo. Isso é o caminho para a tirania. Por exemplo, debates imbecis se uma obra de arte gera valor ou não. Se quando você vai assistir uma peça, está gerando valor ou simplesmente o que. Esse é um debate, para mim, totalmente nonsense. Que pelo menos esse pessoal se desvia dele. Há usos econômicos e não econômicos dos bens. Não, ele é econômico ou não. Se não entender isso, não dá para entender o que os caras estão falando.
E aí as críticas são críticas que eu acho vazias e sem sentido. A questão é, eu quero criar cabras, não interessa se é para sacrificar para Bafomé ou para qualquer outra coisa. Qual é a forma que vai me economizar tempo e recursos? Esse é supostamente o problema da economia. Ele não vai incidir sobre os fins, só sobre os meios. É aí que é a esperteza do Hobbes. E isso que deu origem a um debate muito importante do imperialismo da ciência econômica. Como esse critério de uma ciência da escolha foi invadindo a biologia, foi invadindo os outros campos do conhecimento. Freakonomics, Mundo Estranho, aquelas revistas, né? É isso. É essa a ideia. O que diz o Hobbes? Olha, na verdade, partindo dessa ideia do bem econômico é útil e escasso, ele vai dizer o quê? Olha, a economia é a ciência que escuta os comportamentos humanos associados à escassez. Tudo que a escassez toca no comportamento humano, então ele está partindo do quê? De uma posição dualista, tal como o von Mises vai explicitar, comportamentos humanos tocados pela escassez. Outro ponto, isso nós vamos discutir com Isaiah Berlin. Se existir harmonia de interesses ou fins que convergem, não tem economia. E não tem política, e não tem disputa, e não tem indivíduo. Os fins variam por quê? Os indivíduos são idiosincráticos ou estão em posições sociais diferentes que lhe colocam fins diferentes. Há uma multiplicidade de fins. Há uma multiplicidade de meios para atingir os fins, mas esses meios têm que ser escassos. Você pode variar o emprego dos meios. E tem que ter uma gradação de importância, né, entre os fins. Essa gradação de importância sempre na cabeça do indivíduo. Veja o que ele quer dizer. Vamos supor que eu esteja aqui em Campinas e quero chegar em São Paulo. Sou rico. Meus assessores me dizem: você tem pressa? Puta, tenho. Tem que chegar em 15 minutos, então vamos de helicóptero. Por que eu vou de helicóptero? Porque a principal premência é o tempo. Então, compensa, né, esses custos. Eu quero chegar lá em 15, 20 minutos, então tem que ir de helicóptero. Não, não tenho pressa. Nenhuma pressa? Não. Ah, sei lá, então vamos com seu carro conversível. Né? Aí você vai, para, você lembra que você queria naquele lugar? Vamos enfiando mais coisa aí no repertório. Não, tenho 5 horas para chegar lá e quero enrolar o máximo possível. A alocação foi de outra forma. Percebeu? Essa que é a questão. A pergunta do economista é: onde você quer chegar? Em São Paulo, de Campinas. Você tem pressa? Tenho, não. Se eu falar, se eu for pobre, você tem pressa? Dançou, filho. Dançou. Não vai chegar, porque de busão você não vai chegar. Então já vai preparando a desculpa aí para você chegar lá. Esse é o ponto em disputa aqui. Como é que você vai, na verdade, viabilizar esse encontro entre um desejo, condições do desejo, já te passo a palavra, Gustavo, condições desse desejo para chegar lá. É isso que o economista está querendo elucidar. Mantendo o exemplo, né, para ver como que não é robinsonada desse ponto de vista. O cara que é muito rico, tipo, o cara é rico pra caralho, por mais que ele torre, ele não vai gastar os bens dele. Deste ponto de vista, não tem escassez. Mas tem escassez do ponto de vista do seu tempo de vida e o tamanho do dia. Se, por exemplo, me dá na telha agora, se não tivesse ou tendo a pandemia, vai me dar na telha agora. Ah, eu quero almoçar em Paris amanhã. Digo lá, prepara meu jatinho. O tempo de deslocamento é um tempo que morto para mim. Eu não posso ir para Paris e ao mesmo tempo estar em São Paulo assistindo uma filarmônica tal ao vivo. Então eu faço uma escolha. Eu prefiro gastar esse tempo para ir para Paris, né, essas horas, tipo, os caras têm um jatinho próprio, ele chega em 14 horas lá. Né, porque aí não passa em fila de nada.
não tem Covid. Veja, é esse tipo de raciocínio que a tal da economia neoclássica quer ilustrar. Para traduzir, então, o aspecto econômico do comportamento. E não uma discussão bizantina, que aí eu acho bizantina, se o comportamento é econômico, se ele é político. Veja, essa é a questão. Todo comportamento vai ter um aspecto econômico, se tiver escassez. Como vai ter um aspecto religioso? Como vai ter um aspecto político? Veja, percebeu como o ponto de vista é outro? Ah, mas o cara é mais. O cara sacrificar coisas para Bafomé é muito mais religioso que político, que econômico. Não faz sentido esse argumento. A questão é o aspecto, a dimensão. Tudo que for tocado pela utilidade e escassez é o campo. Vê o mapa do Borges. Eu só preciso disso para me orientar. O resto é outras ciências me dão.